Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trouxe um livro aqui muito interessante para conversar com vocês. É o Olhos da Água da Conceição Evaristo. Esse livro, gente, é curtinho e vocês podem ver aqui pela quantidade de marcadores que eu coloquei que realmente eu gostei muito. Então, apesar de ser um livro curto, ele aparentemente seria uma leitura mais rápida, mas isso vai depender de quantas vezes você vai precisar parar para respirar, para tomar um fôlego, sabe? Porque realmente é um livro muito denso. Os assuntos tratados aqui são pesadíssimos, mas, gente, que livro incrível, que livro profundo e que livro necessário, né? Esse aqui eu acho que entra para aquela categoria de livros que todo mundo precisa ler pelo menos uma vez na vida. Bom, e o que a gente tem aqui então? Esse é um livro de contos, nós temos aqui 15 contos, então vocês podem ver, né, que pelo tamanho do livro, como aqui a gente tem 15 contos, são muito curtinhos, realmente. Mas assim, gente, a cada página é um tapa na sua cara, é um soco no estômago. E aqui a gente tem temas diferentes sendo abordados. Então a gente tem prostituição, a gente tem miséria, fome, violência urbana, relacionamentos abusivos, desigualdade social. Então aqui a gente tem uma infinidade de temas abordados. Mas o que a gente tem em comum em todos esses contos é que todos eles retratam de maneira muito crua e muito clara, sabe, a realidade de milhões de brasileiros nesse nosso país tão excludente, principalmente a vida de pessoas pobres e negras. Então aqui a gente tem pessoas, né, passando situações de extrema vulnerabilidade, situações de grande pobreza. Inclusive nessa semana, né, em que eu estou gravando esse vídeo, nós tivemos o assassinato de uma mulher jovem, negra, moradora de uma comunidade, que foi assassinada durante uma ação da polícia realizada ali no local onde ela morava. Então, uma jovem que estava grávida, que tinha todo um futuro pela frente, e a gente tem visto com muita frequência isso, então, seja pela ação de gangues ali, de facções dentro da favela, seja pela ação de policiais que vão lá e que assassinam pessoas inocentes muitas vezes. Então, a gente tem visto isso com muita frequência no noticiário e toda essa realidade está retratada aqui também. Bom, a Conceição Evaristo é mineira, ela nasceu em BH, morou lá durante boa parte da sua vida e depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde ela conseguiu cursar, inclusive, o seu doutorado. Então, ela cursou a graduação, mestrado, fez o doutorado em letras, né, em literatura comparada. Então, é uma pessoa que conseguiu, apesar de todas as dificuldades ali no seu cotidiano, ela conseguiu fazer então seus estudos, conseguiu se tornar uma grande escritora, como a gente pode perceber aqui através desse livrinho. Esse livro, inclusive, gente, ele foi publicado pela primeira vez em 2014, então ele é muito novo, né, uma publicação bem recente, e no entanto, desde o seu lançamento ele já tem sido assim um grande sucesso. Ele teve uma grande repercussão no meio literário, tem sido pedido em diferentes vestibulares, ano após ano, inclusive nesse ano de 2021 está sendo pedido também em alguns vestibulares de algumas universidades, e não poderia deixar de ser assim, porque a Conceição Evaristo escreve aqui com muita propriedade, né? Então, desde que ela era muito nova, desde os seus 8 anos de idade, ela começou a trabalhar como empregada doméstica. E muitas situações que são relatadas aqui foram vivenciadas por ela ou por pessoas próximas a ela, pessoas que ela conheceu. Então aqui a gente tem o que ela chama de escrevivência. É aquela escrita que partiu da sua vivência, a escrita que partiu da sua realidade. E por isso que esse livro é tão profundo, é por isso que é um livro assim tão arrebatador, sabe? Porque você lê e você fica imaginando que, com certeza, assim, com 100% de certeza, isso está acontecendo agora, nesse momento, em algum lugar do país, com uma pessoa, ou com dezenas, ou com milhares de pessoas que passam por essas situações aí no seu cotidiano. E eu acho que isso me marcou demais, então foi um livro que, durante a leitura, eu me senti incomodada muitas vezes, e que bom, né? Porque eu acho que a intenção de um livro como esse é realmente incomodar, é mostrar aquilo que não tá legal. Bom, eu falei para vocês que a Conceição Evaristo precisou começar a trabalhar muito cedo, enquanto ela ainda era uma criança, e ela conta em um depoimento que eu li. Esse depoimento ela escreveu, é uma espécie de autobiografia, um relato sobre a vida dela. Ela escreveu esse depoimento para compartilhar durante um colóquio de autoras mineiras do qual ela ia participar.
E eu vou ler então um trechinho para vocês que fala justamente sobre essa experiência que ela teve em relação ao trabalho e também como foi a entrada dela, como foi esse período, esse início da vida escolar, então, dessa autora. Ela diz assim, então: mãe lavadeira, tia lavadeira e ainda eficientes em todos os ramos dos serviços domésticos. Cozinhar, arrumar, passar, cuidar de crianças. Também eu, desde menina, aprendi a arte de cuidar do corpo do outro. Aos 8 anos surgiu meu primeiro emprego doméstico e ao longo do tempo outros foram acontecendo. Minha passagem pelas casas das patroas foi alternada por outras atividades, como levar crianças vizinhas para a escola, já que eu levava os meus irmãos. O mesmo acontecia com os deveres de casa. Ao assistir os meninos de minha casa, eu estendia essa assistência às crianças da favela, o que me rendia também uns trocadinhos. Além disso, participava com minha mãe e tia da lavagem, do apanhar e do entregar trouxas de roupas nas casas das patroas. Troquei também horas de tarefas domésticas nas casas de professores por aulas particulares, por maior atenção na escola e principalmente pela possibilidade de ganhar livros, sempre didáticos, para mim, para minhas irmãs e irmãos. Bom, e aí ela segue contando um pouco de sua vida. Em um determinado momento desse depoimento, ela narra que a mãe sempre foi muito preocupada com os estudos dos filhos e colocou-os, então, matriculou-os numa escola que ela considerava ser a melhor ali disponível na região e era, logicamente, uma escola pública. Então, a esse respeito, a Conceição diz assim: foi uma ambiência escolar marcada por práticas pedagógicas excelentes para uns e nefastas para outros, que descobri com mais intensidade a nossa condição de negros e pobres. Geograficamente, no curso primário, experimentei um apartheid escolar. O prédio era uma construção de 2 andares. No andar superior ficavam as classes dos mais adiantados, dos que recebiam medalhas, dos que não repetiam a série, dos que cantavam e dançavam nas festas e das meninas que coroavam Nossa Senhora. O ensino religioso era obrigatório, e ali, como na igreja, os anjos eram loiros, sempre. Passei o curso primário quase todo desejando ser aluna de uma das salas do andar superior. Minhas irmãs, irmãos, todos os alunos pobres e eu sempre ficávamos alocados nas classes e no porão do prédio. Porões da escola, porões dos navios. Gente, vocês podem imaginar, só pela leitura desse trecho aqui, que nem faz parte do livro, que é um depoimento que ela escreveu sobre a vida dela. E assim, gente, olha a profundidade, né? Eu, para ler isso, me emociono, porque aqui a gente tem, assim, explícito, né, escancarado, tantas mazelas que ocorrem em diferentes níveis aí. A gente tem dentro da escola essa situação de exclusão, essa situação de preconceito, de discriminação, como ela colocou, né? Dentro da igreja também os anjos eram sempre loiros. Na escola, ela não tinha acesso às classes do andar superior, porque eram reservadas a pessoas brancas, a pessoas loiras, a pessoas que iam sempre bem, que não tinham dificuldade nenhuma. E essa parte final, quando ela diz porões da escola, porões dos navios, é muito forte, né? É uma escrita poética, sem dúvida, é uma escrita muito bonita, a da Conceição Evaristo, e a gente vai ver isso, inclusive, aqui no Olhos d'Água, em todas as páginas, porque ela tem, assim, uma maneira de escrever prosa fazendo poesia, e a Conceição faz uso de alguns neologismos, então ela cria algumas expressões, ela junta algumas palavras e transforma a gente em algo que, assim, é realmente muito bonito, é sublime, sabe? A maneira como ela escreve, como ela passa sensações através dessa escrita. Bom, o primeiro conto aqui, gente, tem o mesmo nome do livro, então a gente começa aqui com o conto Olhos d'Água, e é um conto maravilhoso, sabe? O que eu achei interessante é que esse é um conto que, apesar de também ser muito triste e de mostrar algumas faces aí muito cruéis da nossa realidade, a gente tem, apesar disso tudo, uma sementinha de esperança no final desse conto. E diferente dos outros, né? Porque os demais contos aqui do livro, todos eles terminam assim de maneiras muito tristes, muito drásticas, né? A gente começa com essa sensação de que, apesar de tudo, ainda há uma esperança. Mas em seguida, essa sensação ela é quase que atropelada assim pelos outros contos. No primeiro conto, a gente tem a história então de uma mulher que não se lembra da cor dos olhos de sua mãe.
E no começo ela não estava tão preocupada com isso, mas depois ela começou a pensar nisso cada vez mais, começou até a sentir quase que culpa por não conseguir lembrar da cor dos olhos de sua mãe. E aí então ela começa a pensar muito nisso. Em um determinado momento ela diz assim: às vezes as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. E depois, mais pra frente, ela continua assim: eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Bom, eu acho que só por esse trechinho vocês conseguem compreender quando eu digo que é uma escrita muito poética. Quando ela usa essa expressão, as nossas línguas brincavam a salivar sonho de comida. Gente, isso é muito bonito e é muito forte ao mesmo tempo. Enfim, o que acontece então, né? Essa mulher fica ali tentando descobrir a cor dos olhos de sua mãe e a gente percebe, inclusive por esse trecho que eu acabei de ler, que essas situações de opressão, de pobreza, de exclusão, de fome, elas se repetem com o passar dos anos. Elas são passadas de geração em geração. Então, as mesmas experiências que ela teve enquanto era criança, ela sabe que a mãe teve e que provavelmente a filha vai ter. São experiências que vão se perpetuando apesar da passagem do tempo. Eu não vou contar para vocês o final desse conto e nem de nenhum outro conto, fiquem tranquilos, né? Vou evitar aqui ao máximo dar spoilers, mas realmente eu vou tentar só comentar alguns contos para que vocês conheçam um pouquinho do conteúdo, do que a gente consegue encontrar aqui nesse livro. O segundo conto também é muito bonito, mexeu demais comigo. E é a história de uma mulher que estava fazendo o seu aniversário de 27 anos, estava no dia do seu aniversário. Ela nunca teve uma festa de aniversário na vida, era moradora de uma favela e ela era casada ou morava junto, né? Enfim, ela tinha como seu parceiro, seu companheiro, o líder de uma facção ali da região. Ela sabia do que ele fazia para viver e, inclusive, a esse respeito a gente tem o seguinte aqui. Ana sabia bem qual era a atividade de seu homem, sabia dos riscos que corria ao lado dele, mas achava também que qualquer vida era um risco, e o risco maior era o de não tentar viver. Olha, de novo, gente, eu não consigo falar desse livro sem me emocionar, não tem como, porque cada página que você lê, cada parágrafo é tão lindo, é tão profundo. Bom, e o que acontece então é que ela está ali no dia do seu aniversário, ela está na sua casa, mas o seu companheiro, ele some, ele desaparece, ninguém sabe onde ele está, então as pessoas ali da favela começam a se preocupar, alguns homens que trabalhavam para ele vão até a casa dela, outras mulheres também, e enfim, vocês vão descobrir o que acontece lendo essa história. Mas era o dia do aniversário dela, né? O dia em que ela teria a sua primeira festa de aniversário. Em 27 anos de vida ela nunca teve uma festa. E o final, gente, bom, vejam depois quando vocês fizerem essa leitura, né? Mas eu só queria ler mais uma frase, assim, um pedacinho que eu achei muito lindo e que diz assim: só que o futuro ali chegava rápido. O tempo de crescer era breve. O de matar ou de morrer chegava breve também. Gente, olha, eu falo para vocês, não tem como, porque em todas as páginas desse livro eu fiz anotações, eu fiz marcações, gostaria até de compartilhar mais alguns trechos, algumas citações, mas não vou fazer, vou deixar para que vocês leiam e tenham essa experiência. Mas assim, gente, o que eu preciso recomendar aqui é que vocês façam essa leitura. Bom, depois nós temos a terceira história, que é a da Duzu Querença, que também é uma história muito forte. Nossa, gente, essa foi uma das que mais mexeu comigo. Aqui a gente tem, então, a história de uma senhora que vive... Ela pede dinheiro na rua para tentar sobreviver. E a gente tem desde a infância o que aconteceu com ela. Ela é mais uma dessas crianças em que a família se mudou, foi de uma cidade para outra, levando a filha, sonhando que a filha tivesse uma educação melhor. E alguém garantiu então para essa família que tomaria conta da criança e a colocaria na escola,
mas a realidade, o que aconteceu com ela é diferente. E aqui a gente acompanha já essa mulher, que já é adulta, já é uma senhora. A gente tem então o início da vida dela, a gente tem a história do que acontece quando ela era criança, como ela chegou onde chegou hoje. E nós temos aqui também um pouco da história da família dela, dos netos, do que aconteceu com esses netos. E, enfim, todas essas histórias aí entrelaçadas, marcadas por uma grande vulnerabilidade, por uma grande pobreza. E aí a gente tem então que quando a Duzu Querença chega na fase da velhice, ela acaba optando pela loucura para tentar se livrar da realidade. Ela opta por fugir, por escapar daquela realidade tão difícil na qual ela está inserida, através da loucura. E, gente, isso é muito forte, sabe? E nós temos aqui, então, o momento a que a Duzu Querença volta a morar no morro, e aqui no conto nós temos o seguinte: foi retornando ali que Duzu deu de brincar de faz de conta, e foi aprofundando nas raias do delírio que ela se agarrou para viver o tempo de seus últimos dias. As pernas doíam, mas possuía asas para voar. Havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor, e foi se misturando às roupas do varal que ela ganhara asas e assim viajava, voava, distanciando-se o mais possível do real. Maravilhoso, gente. Muito triste, mas maravilhoso. E esse conto me lembrou muito um outro livro que já tem até resenha aqui no canal. Vou pegar ele aqui para vocês, que é este aqui, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Eu vou deixar para vocês o card aqui. Mas esse livro aqui, gente, nós temos também uma situação vivida por uma criança nos Estados Unidos, então é um outro país, e essa criança também acaba tendo aí um destino semelhante ao da Duzu Querença. E o que eu fiquei pensando, gente, dessa aproximação das duas histórias é que, assim, aqui no Olho Mais Azul nós temos uma criança que vive nos Estados Unidos, num outro período, e apesar disso, ambas as personagens passam por situações muito parecidas. Então, veja, apesar de ser um outro país, apesar de ser uma outra época, toda essa opressão, essa discriminação, a violência contra pessoas negras e pobres, ela persiste, é algo que vai se perpetuando continuamente. Inclusive, se vocês nunca leram esse livro, fica aqui minha recomendação, porque também é excelente. Bom, eu não vou comentar todos os contos, né? O próximo conto que a gente tem aqui se chama Maria, e eu vou deixar esse pro final, ele foi o meu conto favorito. E em seguida a gente tem um que se chama Beijo na Face, também muito bonito. É a história de uma mulher, ela tá num casamento e é uma relação extremamente tóxica, uma relação abusiva. O marido a persegue, coloca a detetive atrás dela para investigar. Ela não pode sair na rua sozinha, tem que estar sempre acompanhada da presença dos filhos. E, enfim, mais uma história triste, mas que no final também carrega uma certa pitada ali de esperança, uma certa pontinha de que talvez essa situação para ela possa mudar, possa melhorar e que ela possa realmente ser feliz junto a quem ela ama. Depois nós temos o conto Luamanda, que fala muito sobre amor, vários trechos também que eu marquei aqui. O próximo se chama O Cuperdicida, que é, assim, bem diferente dos outros do livro, porque aqui a gente tem a história de uma mulher que não mora numa favela, ela mora numa região ali de classe média do Rio de Janeiro, e é uma mulher que vive numa correria insana, como é característica das cidades grandes, como é característico das nossas vidas hoje em dia. E essa mulher, de repente, ela tá fazendo ali o seu Cooper, a sua corrida matinal, e ela percebe que ela corria todos os dias ali na praia, né, na orla, mas ela nunca tinha parado para observar o mar. E ela começa então a refletir sobre essa necessidade de correr que ela tinha sempre na vida toda. Enfim, também é um conto muito interessante, mas tem uma temática diferente, né, dos outros que nós encontramos aqui nesse livro. Em seguida, a gente tem o conto Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, que é um dos mais tristes aqui desse livro, porque é a história de uma criança, né, e tudo que tem criança, pra mim, fica muito mais... eu não sei, gente, eu não sei nem explicar. Mais pesado, mais cruel, sabe, mais triste. E, enfim, a Zaita era moradora de uma favela e toda a família ali também passava por uma situação muito difícil. Aqui a gente tem um pouquinho, né, da vida dos irmãos dela. E o que acontece é que essa menina, Zaita, ela perdeu uma figurinha que ela gostava demais e ela acha que foi a sua irmãzinha que pegou essa figurinha. Então ela resolve sair atrás da irmã. Ela chama a irmã dentro da sua casa, né, dentro ali do barraco onde ela morava,
e não encontra a irmã, então ela sai pela favela. Mas enquanto ela tá ali no meio do caminho procurando essa figurinha, procurando a sua irmã, começa a acontecer a briga entre duas facções rivais ali dentro do morro. E, enfim, a gente tem um desfecho aí nessa história que vocês vão ver quando vocês fizerem a leitura, mas é uma das histórias também que me marcou profundamente. O próximo conto aqui se chama De Lixão, também muito triste, porque também é a história de um menino, né, de uma criança que morava num lixão, por isso que ele tem esse apelido de Lixão. E, inclusive, a gente tem aqui, né, um momento em que a mãe diz assim para ele: Di, eu nasci aqui, você nasceu aqui, mas dá um jeito de mudar o seu caminho. Então, a gente também vê isso em vários contos, né? Essa expectativa, esse desejo que as famílias têm de que os seus filhos trilhem um caminho diferente do seu próprio. Então, que os seus filhos tenham acesso à educação, tenham acesso a uma mudança real aí na sua vida. E na maioria das vezes não é isso que acontece, né? Mas enfim, aqui então o de Lixão, ele está com um problema no dente, né? O dente dele está inflamado, a gengiva dele está com uma espécie de um tumor ali, então ele tá com muita dor. E então a gente tem aqui esse menino que começa a sofrer com dor de dente, ele se envolve na briga com outro menino que também morava ali, e esse outro menino bate nele, né? Então ele começa a sentir a dor do chute que ele levou e ao mesmo tempo a dor no dente. E tem uma imagem aqui no final desse conto muito triste de quando esse menino volta à posição fetal com dor, né? Ele fica ali, se abaixa com dor, volta a essa posição fetal então, e sozinho, né? Isso que me marcou demais, pensar numa criança ali abandonada, sozinha, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma assistência, passando por toda essa dor. É um conto realmente assim que você precisa, sabe, ler e depois parar um pouco, respirar, porque não dá. Em seguida a gente tem o Lumbiá, que também, gente, foi um dos que mais me marcaram. Vocês percebem que eu tô falando isso em quase todos os contos, mas é porque os contos são realmente muito bonitos. E nesse aqui a gente tem a história, então, desse menino, o Lumbiá, que para conseguir sobreviver, para conseguir comprar os alimentos ali, ele vende flores. Ele vende amendoim, ele vende doces, várias coisas, e uma das coisas que ele vende é flores. Então a gente tem aqui toda a descrição, né, de como ele faz para abordar os seus clientes, que ele fica observando os casais de namorados, e ele sabe o momento certo de ir lá oferecer a flor. Então nessa parte do conto você até pensa, olha, um respiro, né? A gente tem aqui uma história um pouco mais tranquila. Mas, apesar da gente saber, obviamente, que ele é uma criança, que está em situação de rua, que ele está trabalhando, vendendo flores, porque senão ele não vai ter como se alimentar, mas enfim, até então é uma história que parece ser um pouco mais tranquila. E aí acontece o seguinte, que esse menino, ele ama presépios, e a gente tem até a explicação do porquê ele gostava tanto dos presépios. Então é o seguinte, gostava da família, da pobreza de todos, parecia a sua. Então é por isso que ele era tão aficionado assim por presépios, porque ao ver aquela família na manjedoura, ele sentia como se fosse a sua família, uma família que também não tinha onde morar, não tinha onde ficar. Então ele gostava muito de observar esses presépios, e aí o que acontece é que uma loja muito grande, ali muito conhecida na cidade, monta um presépio enorme, um presépio assim em proporções reais, e isso se torna notícia, sai nos jornais, na televisão, e o menino fica então sabendo, né, desse presépio e quer muito conhecer, quer muito poder visitar esse lugar, mas não é permitida a entrada de crianças ali sem um acompanhante adulto. E ele vai então, ele tenta diversas vezes passar pelo guarda. Enfim, gente, vocês precisam ler para saber o final dessa história, mas é um final também que acabou comigo, sabe? Mais um, né? Mais um final muito triste. Bom, e aí seguem, tem outros contos aqui. O último conto, que se chama A Gente Combinamos de Não Morrer, também tem algumas passagens muito intensas. Então, por exemplo, uma das personagens, ela gosta de assistir novela porque ela diz que é a cachaça dela. É a maneira dela esquecer da realidade. Porque na novela, a filha da empregada pode casar com o filho do patrão, porque na novela a violência não é igual a do lugar onde ela vive. Então, assim, é uma fuga da realidade, né? E agora eu vou voltar pro conto que eu tinha dito pra vocês que eu ia comentar por último, que é o Maria. E, gente, esse mexeu demais comigo. Inclusive, no começo do vídeo eu contei pra vocês sobre o depoimento que a Conceição Evaristo escreveu sobre a vida dela para ler no colóquio de autoras mineiras.
E nesse depoimento tem um trecho em que ela comenta que a escrita da Carolina Maria de Jesus, que é a autora do livro Quarto de Despejo, influenciou muito a família dela, porque a mãe da Conceição, ao ver que o livro da Carolina Maria de Jesus tinha feito tanto sucesso, e é a história de uma pessoa que vivia ali de recolher lixo, né? Era uma catadora de lixo. Então a mãe da Conceição começou também a escrever, a fazer o seu próprio diário, a fazer o registro da sua vida. E a Conceição diz nesse depoimento que eu li que a sua família também viveu de recolher restos, de fazer dos restos dos outros o sustento da sua própria vida. E isso está presente aqui também nesse conto Maria. E eu me pergunto quantas pessoas no nosso país passam por uma situação como a que eu vou ler para vocês aqui, que a gente tem no comecinho desse conto. E essas pessoas passam por isso diariamente. Então esse realmente foi um dos contos que mais mexeu comigo. E eu gostaria, né, de finalizar aqui esse vídeo lendo um pouquinho desse conto para vocês. Talvez vocês próprios já tenham passado por uma situação assim, ou talvez você conheça alguém que já tenha passado por isso. Então veja só. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisavam comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. Gente, isso aqui acabou comigo. Porque assim, como eu já falei para vocês, né, o que a gente tem aqui é a realidade de milhões de brasileiros e eu acredito que esse conto Maria retrata fielmente o que acontece aí com muita gente todos os dias, né, que sai do seu trabalho cansado, muitas mulheres que trabalham aí como empregadas na casa de famílias ricas, que saem extremamente cansadas, que muitas vezes dormem na casa dos seus patrões e precisam dedicar a maior parte do seu tempo à família de uma outra pessoa, em detrimento da sua própria família, porque se não fizerem isso, não vão ter o seu sustento, não vão ter como sobreviver. E aí a gente tem então aqui ela nessa situação de que precisava até começar a acostumar a fazer esse trajeto a pé, porque já não ia dar mais para pagar a passagem do ônibus. Ela estava feliz porque ela tinha ganhado restos da patroa, ela tinha ganhado frutas e ganhou alguns ossos. Então, gente, é uma realidade muito difícil. Em um outro momento aqui, a gente tem também nessa mesma história, ela dizendo que parecia que ela tinha perdido algum dinheiro quando ela foi fazer compra no supermercado. Ela achou que ela teve a sensação de que ela tinha esquecido metade do dinheiro ou perdido pelo caminho, porque ela não conseguiu comprar nada e ela gastou todo o dinheiro. E essa, sem dúvida, é uma sensação que todos nós temos, né? A gente tem visto aí os preços no Brasil aumentarem diariamente e a gente sempre que vai ao supermercado se pergunta o que aconteceu que o meu dinheiro desapareceu e eu não trouxe nada. Mas para algumas pessoas, esse nada, é realmente muito pouco. E aí, dando sequência, então, no conto, o que acontece é que ela entra no ônibus e, ao entrar, então, ela reconhece um homem que é o pai de um de seus filhos. E um homem que ela amava, mas que eles não estavam mais juntos. Só que esse homem tá ali dentro do ônibus para fazer um assalto. Ele vai assaltar os passageiros. E aí, então, ele efetiva o assalto, mas ele pula a Maria. Ele não a assalta. E isso gera um descontentamento dos outros passageiros que acham que ela estava associada com ele. E aí leiam para saber tudo o que vai acontecer nessa história. Mas assim, gente, para mim, talvez seja a mais triste do livro. E é uma história que mexeu muito comigo. Quando eu parei, eu terminei de ler, eu falei, gente... Bom, mas enfim, eu espero que eu tenha conseguido passar aqui um pouquinho para vocês do que é esse livro, da importância que esse livro tem, e tenha colocado em todos vocês uma pontinha aí de vontade de fazer essa leitura, porque realmente é um livro incrível, independente se você tá aí na época de prestar vestibular, se a universidade que você vai prestar o vestibular solicitou essa leitura ou não, né? Se você tá num outro momento da vida, leia também, gente, porque é um livro incrível, é essencial, é uma leitura mais que recomendada e indicada. E se você já leu esse livro ou fizer a leitura a partir desse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião.
Então, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo e até mais!